Eu duvido você aplicar tudo que eu vou te passar aqui nesse vídeo e você não mudar o seu jogo na captação de leads aí para vender imóveis com tráfego pago. Meu nome é Jean Rocha, eu trabalho com gestão de tráfego há mais de 9 anos e uma boa parte desse tempo eu tenho trabalhado com corretores imobiliárias, fazendo campanhas, automações, usando um pouco de inteligência artificial, tudo isso para conseguir lead qualificado todos os dias. E o que eu vou te passar nesse vídeo aqui não são insights, umas dicas, nada disso. Vou te passar aqui um verdadeiro guia definitivo do que você tem que fazer para conseguir leads. Desde qual produto anunciar, qual imóvel escolher, qual imóvel não anunciar, como fazer o criativo, para onde você tem que olhar, para onde você não tem que olhar. Isso rodando campanha tanto no Meta Ads quanto no Google Ads. Ou seja, eu vou te mostrar como você sobe suas campanhas tanto no Meta quanto no Google. E eu já deixo aqui para você um desafio. Assiste o vídeo, vê tudo que eu tô aplicando, vê tudo que eu tô mostrando, clique a clique, aplica e volta daqui 30 dias e comenta aqui embaixo. Eu quero ver se de fato não mudou os resultados nas suas campanhas. Vamos lá, a primeira coisa que você precisa olhar antes de anunciar, antes de tentar subir uma campanha, antes de qualquer coisa é qual imóvel você deve anunciar. Porque é o seguinte, existem imóveis que são melhor de anunciar do que outros. É óbvio que todo imóvel, todo produto tem o seu público e você consegue ter uma conversão. Só que existem imóveis que são mais interessantes de anunciar do que outros. Principalmente se você está começando agora a fazer campanhas, tráfego pago para captação de leads. É importante que você consiga que ele tenha um giro e faça um alto investimento nele mesmo. Ou seja, você precisa investir e esse dinheiro precisa retornar. Então precisa ser imóveis de início que consigam gerar esse giro para você. Por isso é importante demais, antes de qualquer coisa, observar qual é o imóvel que você vai anunciar. E aqui que está o grande segredo. Muitos dos corretores não olham muitas vezes para isso. Olham primeiro para comissão. Ou seja, se eu vender esse imóvel aqui, eu vou conseguir mais comissão que se eu vender outro. Legal, mas quanto tempo vai demorar para vender aquele imóvel? Muitas vezes um imóvel que paga mais, comissão geralmente também é um imóvel que às vezes é um pouco mais caro, é um público mais seleto. Então, se você conseguir um imóvel que vai te dar giro mais rápido, por mais que a comissão seja menor, mas entra valor em caixa. E é isso que a gente precisa nesse primeiro momento. Então, o imóvel que você vai anunciar precisa ter uma boa taxa de conversão. Se o seu imóvel não tiver uma boa taxa de conversão, vai ficar muito difícil, porque você vai muitas vezes captar lead, o lead vai entrar, só que vai acabar não conseguindo fazer fechamento. No fim das contas, tudo que a gente está fazendo aqui, campanha principalmente, gastando dinheiro para aparecer para as pessoas, é para ter venda no final das contas. Então, o dinheiro precisa voltar. Se o seu imóvel tem algumas objeções que vão atrapalhar a taxa de conversão, é melhor pensar em outro imóvel e deixar isso para um segundo momento. Mas como é que eu sei que o seu imóvel tem uma boa taxa de conversão? Primeira coisa, seu imóvel precisa ter uma boa localização, um bom preço e boa condição de pagamento. E se você está cansado de saber, você corretor e dono imobiliário, isso aí é o básico, é o feijão com arroz do dia a dia. Só que para anunciar, isso é extremamente importante, porque isso aqui compõe a sua oferta do produto. Se a sua oferta não for um produto com uma boa oferta, ele pode ser um produto maravilhoso. Mas se não tiver uma boa oferta, vai acabar encalhado aí no seu estoque de produtos e vai acabar não saindo. E você vai gastar dinheiro anunciando esse produto. Então, observa, tá na boa localização, bom preço, boa condição de pagamento, isso vai ajudar. Uma outra coisa, converse com corretores, outros parceiros de negócio que você tem, que está anunciando, está tentando vender esse produto, às vezes não está nem anunciando, mas está vendendo esse produto por alguns outros meios. Pergunte para ele como é que está a conversão dessa venda depois que o lead entra. Tem esse entendimento, porque isso vai te dar uma ideia da taxa de conversão desse produto, tá? Então precisa ter uma boa aceitação do público também, você precisa ter cuidado com estoque baixos, principalmente quando a gente vai fazer anúncio, a gente vai rodar ali, geralmente 1, 2, 3 meses, um produto, essa é a nossa intenção, para que ele retorne o investimento, muitas das vezes. Se esse produto tiver com estoque baixo, não tiver grade ali para você conseguir vender, vai entrar lead e vai acabar morrendo nisso também. Vai ter poucas unidades ou então, de repente, vai ter unidades que o cliente queria, já foi vendida, então isso vai acabar atrapalhando. Perceba, o que eu quero te dizer aqui nesse primeiro momento o seu produto que vai ser anunciado, ele tem que ser um produto que desperta desejo, né? É um produto que é interessante para o público, mas que não tenha nenhuma objeção de fechamento. Que você consiga ter uma conversão mais fácil, mais simplificada nesse primeiro momento. Então tem que ser um imóvel que vai despertar desejo no público, mas também vai possibilitar a conversão sem grandes problemas de objeções, com coisas simples às vezes, como o estoque, entendeu? Fique de olho também nos imóveis prontos, tá? Pessoal, o corretor muitas vezes fica só focado em lançamento, mas imóveis prontos também tem o seu mérito. Inclusive, isso aqui já baseado na nossa experiência de campanha, imóveis prontos tem uma taxa de clique, tem um despertar de interesse dos leads muito maior. É óbvio que a entrada geralmente é maior, a condição de pagamento ela requer um investimento maior muitas vezes do lead de começo, né? Diferente de um lançamento, que às vezes tem lançamento com R$1.000, R$2.000, o cara já consegue comprar. Um imóvel pronto geralmente é 20, 30, 40 mil reais no mínimo, né? Porém, para captação de leads é muito bom. Então, se você trabalha com mix de imóveis prontos, é muito interessante também para anúncio. Lembrando, eu tô falando aqui de anúncio, ok? Então, seu imóvel precisa despertar desejo. E então, nesse primeiro momento aqui, eu recomendo você focar em imóveis com ticket médio mais baixo, que vão despertar interesse no público e vão ter menos objeção de compra, para ter uma maior taxa de conversão. Mas por que tudo isso? Como eu já falei, você precisa ter uma injeção de caixa rápido aqui, entendeu? Porque o tráfego precisa se pagar. O tráfego precisa ser investido nele, mas ele precisa voltar, porque senão você vai rodar, vai gastar dinheiro, vai gerar ali um pouquinho de leads e a coisa não andou, morreu na praia, você gastou dinheiro e esse dinheiro não voltou. E eu aposto que você já viveu isso, porque muitas vezes você já rodou anúncio por conta própria, ou agência, aí já teve uma experiência semelhante. Você gasta dinheiro, você tem a sensação que você está rasgando dinheiro, fazendo campanha, e esse dinheiro nunca volta. E às vezes o problema que ninguém está olhando é o produto. Porque muitas das vezes o corretor escolhe pelo lançamento que vai ter na imobiliária, ou escolhe pela comissão que vai ganhar, ou escolhe por algum motivo que ele acha
mas ele não observa esses pontos porque anunciar é um jogo online, é diferente do offline. Então a gente tem que entender como é que funciona o jogo do online para escolher o produto e usar isso na nossa estratégia. E conseguindo um bom imóvel também, você vai conseguir criar uma boa base de leads, entendeu? Então vai ser um imóvel que vai ser um chamariz, vamos dizer assim. Você vai conseguir também as conversões, mas vai conseguir adaptar, aproveitar, inclusive, os leads que vêm dessas campanhas para outros produtos. Então ele vai gerar essa base para você e você vai conseguir reaproveitar esses leads. Então esse é o nosso primeiro passo. Escolha muito bem os imóveis que você vai anunciar. Para o nosso desafio aqui de 30 dias, escolha um, apenas um, para a gente começar. Faça essa análise e vê se esse imóvel que você vai anunciar se encaixa nessas descrições que eu te passei. Isso aqui é extremamente importante. Não tô falando necessariamente que precisa ser um imóvel mais barato, ou vou anunciar só Minha Casa Minha Vida. Não, às vezes você só trabalha com médio ou alto padrão. Tudo bem, não tem problema. O que você precisa entender é, o seu imóvel ele vai ter uma boa taxa de conversão, mesmo não sendo um imóvel tão barato? Porque não tem problema. O problema não é só preço, é a oferta como um todo. Então ele tem que ser um bom produto com uma boa taxa de conversão. E agora que você já escolheu o seu produto que você vai anunciar, a gente vai começar aqui a se preparar para subir as campanhas, começando aqui pelo Meta Ads. O que a gente vai primeiro observar? A gente vai se preparar para subir ela, separando uma verba. Você vai destinar uma verba que você tem aí, ou você vai colocar numa conta separada, num cartão, ou direto lá no saldo da conta de anúncio, você vai separar uma verba só pra gente rodar anúncio. Não vai com essa ideia de, vou fazer um teste, vou rodar R$10 ali, vou colocar R$20 aqui, vou rodar 3 livros, o que acontece? Esquece. A campanha precisa de tempo para otimizar também. Então separa uma verba, nem que seja no mínimo ali R$10 por dia, durante 30 dias, então separa aí R$300, deixa separadinho para rodar essas campanhas. Porque ela precisa de tempo para otimizar. Não adianta você falar, rodar 2, 3 dias e dizer que a campanha não funcionou. Isso não existe. Ela precisa de tempo para otimizar e você vai fazer os ajustes também de acordo com os dados, tá? Então não precisa ter medo de colocar dinheiro aqui no Meta Ads, por mais que você coloque pouco, um valor menor nesse primeiro momento, mas você vai entender como esse dinheiro vai retornar para você, ok? Primeira coisa, separa a verba. Eu recomendo aqui, no mínimo R$20 por dia. Hoje em dia, no Meta Ads é muito difícil performar com uma verba menor que essa, mas é óbvio, se você vai rodar só R$10 por dia em uma campanha com um conjunto e um criativo, não tem problema, se é o que você consegue fazer. Mas hoje, no mínimo, para rodar é R$10, né? O Meta permite no mínimo, mas eu recomendo aqui no mínimo R$20 para você ter um mínimo de performance. Minha Casa Minha Vida, eu recomendo no mês, no mínimo R$500, médio padrão, no mínimo R$1.000 e alto padrão, no mínimo aqui R$1.500. São valores que a gente determinou aqui de acordo com a nossa experiência, que dá para começar o trabalho, vamos dizer assim, é uma recomendação mínima, mas vai de acordo com a realidade de cada um. Separou a verba, segunda coisa, você vai verificar se a conta de anúncios tá tudo ok, se a sua BM, né, tá tudo ok lá, se a conta de anúncios tá tudo ok, Instagram tá tudo ok, Facebook, WhatsApp, se tá tudo certinho lá, configurado pra gente poder rodar essas campanhas, tá? Mas antes disso, a gente vai olhar aqui o segredo para rodar a campanha no Meta Ads, que é o seguinte: criativos de alta conversão. Não importa a sua segmentação, não importa se o seu produto é o mais barato que existe, não importa nada disso se você não souber mostrar ele de uma forma persuasiva, de uma forma interessante, que vai gerar clique, que vai gerar lead. Não adianta. Tem que despertar interesse. O produto tem que despertar interesse? Tem. Mas você precisa aprender também a mostrar esse produto. Então, precisa aprender a fazer criativo de alta conversão, começando por vídeos. Grave vídeos, pelo amor de Deus. Criativos estáticos funcionam, dependendo da estratégia? Funciona. Mas, cara, você só tem uma tacada ali pra fazer, você só tem uma verba pra rodar. Você não pode errar na coisa acontecendo ali. Então, faça vídeos. É o que vai gerar mais clique pra você, é o que vai gerar mais performance. Jean, eu não sei gravar, cara, eu não consigo. Fica calmo, fica calmo. Eu vou te mostrar aqui vídeos que funcionam, vídeos gravados de uma forma super simples, usando técnicas super simples, usando o que você tem, que já funciona e já vai te trazer leads. Pode ficar tranquilo. Mas abra sua mente pra criação de vídeos, vai performar muito melhor do que imagens. Lembrando, eu não tô dizendo que imagem não funciona, que você tem que esquecer isso, não. Tô dizendo que vamos fazer uma estratégia que funciona, uma coisa certeira, vai pros vídeos. Então, vídeos curtos de até 50 segundos, mais ou menos, de 30 a 50 segundos. Usando essa estrutura aqui, roteiriza o vídeo, tá? A gente tem uma inteligência artificial no Código Imob, que é a nossa comunidade de corretores imobiliários que querem dominar o digital, então a gente tem nossa inteligência artificial lá que gera esses roteiros, mas você pode usar aí uma inteligência artificial também para gerar, mas você vai ver os vídeos que eu vou te mostrar que você vai entender um pouquinho da pegada do roteiro. E o que precisa ter nos vídeos sempre, usando essa estrutura, gancho de desenvolvimento CTA. O gancho é os primeiros 5 segundos do vídeo. Esses 5 primeiros segundos do vídeo são extremamente importantes. É aqui onde você vai passar a mensagem inicial e vai reter esse cara pro restante do vídeo. Se o seu gancho for ruim, esquece. O desenvolvimento CTA pode ser bom do jeito que for. Se o gancho for ruim, a galera pula antes. Então tem que ser muito bem desenvolvido. O gancho é importante ter localização do imóvel, precisa ser bem direto em relação também a condições, alguma coisa assim. Você precisa reter o cara ali e é importante ter esses elementos já no começo pro cara saber do que se trata, entendeu? A criatividade é bom, mas conversão é melhor, tá? Então a gente tem que equilibrar as duas coisas. Segunda coisa, desenvolvimento é onde você vai desenvolver o texto, a oferta que você vai fazer ali, é onde você vai desenvolver sobre o produto, sobre o imóvel. Então você vai falar quantos quartos tem, localização, referências, condições, preço, coisas assim ali que você vai desenvolver. E por último, chamada para ação, que é um CTA. Então você vai sempre terminar o vídeo falando, cara, clica aqui, quer saber mais? Clica aqui, vem falar comigo, vem fazer uma visita, eu vou te mostrar tudo que você precisa sobre esse imóvel. Clica aí. Sempre termina falando isso aí, chamando o cara para clicar, fazer uma ação. Perfeito. Em sequência, o objetivo do criativo do vídeo não é vender o imóvel. Você não vai usar ali 30, 50 segundos do seu tempo naquele vídeo para vender aquele imóvel, falar tudo que não. O objetivo do vídeo é gerar clique. Então anota aí. O objetivo de um criativo do vídeo, no criativo, não é vender o imóvel, mas gerar cliques. Então eu vou desenvolver o roteiro, vou desenvolver tudo que eu vou fazer ali, instigando a geração de cliques pro cara saber mais. Eu vou usar o vídeo para qualificar? Sim. Por isso que a gente fala condições, fala preço, fala localização, fala o que tipo de imóvel é para qualificar. Porém, eu não quero que o cara saia dali sobrecarregado. Muitas das vezes eu vou precisar de mais de 50 segundos para fazer esse vídeo. Não é isso. Eu quero usar um vídeo curto para gerar, instigar o desejo pro cara saber mais, gerar clique e eu vou converter esse cara no WhatsApp. E por último, formato de vídeo.
A gente pode fazer de diversas formas, mas faz lá, dá para fazer no decorado, dá para fazer na construção, dá para fazer na maquete, na rua, perto de referência, né, na localização ali. Então tudo isso são ganchos, são formas que você consegue usar para gerar esse vídeo, tá bom? E agora eu vou te mostrar alguns exemplos aqui de como que tudo isso funciona, como tudo isso na prática realmente performa. Eu tô aqui na biblioteca de anúncios do Meta Ads. A biblioteca de anúncios, para quem não sabe, é onde o Meta disponibiliza todos os anúncios dos criativos que tá rodando aqui para você consultar. Então, vou até uma dica para você que quer espionar, entre aspas, ou quer pegar referências de um concorrente, de uma imobiliária concorrente, de alguém. Entra na biblioteca de anúncios aqui, vem aqui em categoria de anúncios, todos os anúncios, e joga aqui o nome do anúncio. Ó, vou te dar um exemplo, tá aqui a EZTEC. Vamos dar uma olhada nos anúncios da EZTEC. Você vem aqui, né, é só escrever o nome dela aqui, vou escrever como se estivesse aparecendo, vai aparecer EZTEC. Aí vai aparecer aqui todos os anúncios que a EZTEC tá rodando, ó, lançados em janeiro de 2026, ó. Você consegue olhar e ver o que tá funcionando. Tá vendo? Aparecendo alguns criativos aqui. Criativo assim, péssimo também, tá, pessoal? Criativo assim não funciona, não performa tão bem. Não tô dizendo que a EZTEC não sabe fazer anúncio, nada disso, mas você não é uma construtora. Você, corretor autônomo, você não é uma construtora. Você não tem o poder de compra de anúncios, você não tem a força que tem uma consultora de nome, por exemplo. Então, você precisa usar outras formas, você precisa ser mais atrativo, você precisa ser mais persuasivo. Anúncio assim geralmente é mais institucional, tem o objetivo mais de alcançar pessoas e mostrar um produto novo e não necessariamente de conversão de leads. Embora aqui está para acessar o perfil do Instagram, então é um anúncio institucional, uma coisa mais voltada para conseguir novos visitantes do perfil, seguidores, coisas assim. Não é o objetivo exatamente de conseguir leads para venda direta, entendeu? É algo mais institucional mesmo. Então, te dando um exemplo aqui, mas vamos lá. Vou pegar aqui, vou escrever aqui, ó. Apartamentos. Imagina que você está anunciando um apartamento aí. Aqui vai vir apartamentos de todo o Brasil aí. Então vai aparecer coisa interessante, coisa que não é tão interessante, mas a gente vai olhar isso aqui juntos e entender o que funciona, o que está de acordo com o que eu passei ali e o que não funciona tão interessante. É óbvio que eu não sei os dados, os números dessas campanhas aqui, mas pela noção que a gente tem, a gente vai conseguir te mostrar o que vai funcionar. E eu vou te mostrar também alguns criativos de corretores nossos aqui que realmente funcionam e trouxeram isso. Vou te mostrar um pouco de números também. Vamos lá, achei um vídeo aqui da biblioteca de anúncios que segue um pouco do que eu falei. Ela tá na construção, tá mostrando ali a corretora, mostrando, né, o empreendimento, mas olha o roteiro, se liga. Se você deixar pra depois, vai perder o teu AP no centro de Viamão. Ela já passou a localização, já deu uma contextualizada, falou que é apartamento, falou que é AP, isso é importante no gancho. Esses são os primeiros 5 segundos, tá ok o gancho. Aqui é a melhor localização da cidade. Você e sua família terão conforto de fazer a pé tudo o que se precisa. Aqui no Vinteno você tem lazer no rooftop, apartamentos de 1 e 2 dormitórios, infraestrutura completa e aquele padrão mais de qualidade que faz toda a diferença. As obras aqui no Vinteno estão a 1.000. Se você possui renda familiar a partir de R$6.000, pode adquirir o seu apartamento financiado pelo Minha Casa Minha Vida e finalmente adquirir o seu imóvel próprio. Para morar ou investir, o Vinteno é ideal. Me chama agora aqui no WhatsApp e vem comigo visitar a obra. Perfeito, perfeito. Aqui a gente tem um exemplo muito bom de vídeo. Talvez eu deixaria ele um pouquinho mais dinâmico, pegar um pouquinho mais acelerado, mas o roteiro tá show de bola. Perceba que a gravação é super simples, ela não usou nada muito específico. Alguém gravando ela ali com o celularzinho, tudo bem, ela tá com um microfoninho de lapela, mas você pode gravar também com o microfone de lapela. Aliás, você deve usar um microfone de lapela. Hoje tem microfone de lapela de R$50, cara. 50, 60, 70 reais, é muito baratinho. E depois você consegue tratar o áudio, enfim, fica profissional, fica show de bola. Você não precisa comprar um microfone super caro, tá? Então dá pra fazer com o celular que você tem e um microfone de lapela que você tem. Não tem microfone de lapela, não vou comprar. Grava só com o celular, depois trata o áudio, dá pra usar também, tá? Aqui ela tá numa referência, tá na rua. E perceba que ela não tá falando nada aqui, ela gravou um áudio depois. Aqui é a melhor localização da cidade. Tá vendo? Tá narrado. Então ela gravou as cenas, separou, gravou na referência aqui, desse comércio que tem certeza que é muito conhecido. Ó, gravou ali o Itaú, uma referência excelente, super fácil, ela mesma que provavelmente gravou isso aqui, ou enfim, alguém que tava ali com ela gravando aqui, mostrando mais referências, para trazer a ideia da localização, uma localização que tá muito forte. E depois ela fez uma narração por cima. Então você grava um áudio ali, depois pode ser até no próprio WhatsApp, e faz um tratamentozinho ali, e sobe no vídeo, né? Ali no seu editor de vídeo, você já tem esse conteúdo aqui. Ó, aí aqui ela trouxe as imagens do renderizado ali, né? Inclusive dá pra usar inteligência artificial, pessoal, nesses renderizados aqui, pra fazer transições. Por exemplo, tem uma lareira aqui nesse meio. Você tem. Dava pra ativar isso aqui, deixar uma coisa bem dinâmica, mas assim ficou legal, já deu pra passar uma visão do qual é o produto. E aqui o rooftop tem uma visão legal da cidade ali também, então isso traz um desenvolvimento muito bom aqui do produto que ela tá fazendo, né? Você tem lazer no rooftop, apartamentos de 1 e 2 dormitórios. Importantíssimo falar a quantidade de dormitórios que vai ter, obviamente, se vai ter vaga, se não vai, então desenvolve aqui desse tempo. Completa e aquele padrão mais de qualidade que faz toda a diferença. Legal. As obras aqui no Vinteno estão a Obras já estão iniciadas, tá? Extremamente importante isso. Se você possui renda familiar... Renda familiar, tá? Então, se você não tem, cara, aqui não tá construindo, não tem... Perceba, você consegue fazer lá na rua, perto de referências, você consegue fazer num decorado, você consegue fazer perto de uma maquete, mostrando como é que vai ser. Então, cara, não tem desculpa. Dá pra fazer vídeos muito bons, com boa taxa de conversão, usando coisas simples que você já consegue fazer, muitas vezes você só não sabia. E aqui ela tá passando renda. É importante a gente ter alguma referência. Eu gosto de usar um pouco de valor de entrada também, muitas vezes, principalmente aqui no gancho. Então, olha, com valor... Se você tem... com entrada a partir de R$5.000, R$6.000, R$7.000, você já consegue morar em tal local, em tal condição, assim, enfim. Usar um pouco disso para qualificar o público. Porque se o cara... Legal, a renda qualifica, top. Então, se você tem uma renda familiar de R$6.000, eu já sei que você tá apto. Mas a entrada também qualifica, o preço do imóvel às vezes ajuda bastante, mas tá excelente aqui o roteiro que ela fez, tá? De R$6.000, pode adquirir o seu apartamento financiado pelo Minha Casa Minha Vida. O Vinteno é ideal. Me chama agora aqui no WhatsApp. E o CTAzinho chama, olha, fala aqui comigo no WhatsApp agora, vamos fazer uma visita, vamos fazer uma simulação, vamos fazer isso aqui acontecer pra você. E vem comigo visitar a obra. Boa.
Excelente. Deixa eu pegar mais uma aqui. Outro vídeo aqui, também na rua, gravado ali, sem precisar de grandes coisas, usando câmera e uma lapela ali super simples também. E aqui você vai perceber que ela vai usar uma maquete ali, então nem construído, nem tá em construção ainda e nem tá em fase de desenvolvimento, então é um lançamento que vai ocorrer, então ela já sabe usar isso aí muito bem a favor dela. Então vamos lá, vamos ver o vídeo aqui. Esse é o primeiro e único condomínio aqui da Vila Carrão que parcela a entrada para você, ao lado do metrô Guilherme Jorge e 5 minutos do Parque Serete e do Shopping Anália Franco. Sendo um bairro mais residencial, a Vila Carrão faz divisa aqui com o Tatuapé, e a região conta com a infraestrutura completa dos principais bares e restaurantes da cidade, shoppings, hospitais e estações de transporte público. Como eu disse, será um condomínio clube com apartamentos de 1 e 2 dormitórios, com varanda, vaga de garagem, com mais de 20 áreas de lazer completo. Top. Tudo isso dentro dos benefícios da Caixa e entrada totalmente parcelada Entrada dentro das parcelada, suas condições. top. E aí, quer saber as condições para você morar aqui na Vila Carrão? Clique em Saiba Mais e vem falar com a gente. Perfeito, perfeito. Muito bom. Faltou um pouquinho de números, eu acredito aqui, só para ficar mais completo. Por exemplo, ó, entrada parcelada em tantas vezes, ou então, assim, uma noção de renda, para qualificar um pouquinho mais a galera, né? Mas tá excelente aqui também. Localização tá muito clara no começo do vídeo, Vila Carrão, Zona Leste, então tá tudo muito bem feito aqui. Então, assim, cara, roteirinho legal. Ediçãozinha super simples. Perceba que ela só usou um pouquinho da maquete aqui, então, ó, o roteiro faz toda a diferença, cara. Faz toda a diferença, ó. Ediçãozinha super simples também, ela dividiu a tela aqui, colocou metrô perto, que são os principais fatores que vai fazer alguém clicar para esse produto. Então ela soube usar muito bem esses elementos, tá? Que são as referências de localização, inclusive. Aqui um outro modelo que eu achei na biblioteca de anúncios, legal também. Aqui já é o imóvel pronto, já tá construído ali. Aqui ele já é um cara que dá pra ver que já tem uma desenvoltura um pouquinho melhor com a câmera, já sabe o que fazer ali, mas você consegue usar isso como referência também. Mas olha só como é um videozinho bem legal. 1 minuto, passa um pouquinho aqui do tempo, mas o começo do vídeo tá bem dinâmico, tá bem interessante, então eu acredito que isso aí supre esse tempo a mais, mas não é um grande problema também, tá? Pode passar um pouquinho, mas ali, na faixa dos 50 segundos, tá excelente. Fala filhão, fala filhona, estamos aqui na Alzira Vargas para te apresentar essa unidade top demais. O interessante aqui desse imóvel é para você que tem renda a partir de R$ 1.800. Renda especificada. Com prestações a partir de R$ 699, nós temos essa unidade para te apresentar. Imóveis de 1 quarto, sabe, com garagem, e você vai ser muito feliz nesse novo lar. Deixa eu te apresentar. Aqui podia dar um corte, né? Ele tá andando ali, ele tá enchendo um pouquinho ali de... Você vai ser muito feliz nesse novo lá. Tá, podia cortar, né, na edição, mas, cara, tá legal, tá top. É óbvio que as edições sempre tem o que a gente pode melhorar pra deixar mais dinâmico, o vídeo é importante isso, mas tá legal. O seu novo lar. Sala e cozinha, com esse conceito aberto, tá? É claro que a gente tá falando aqui de imóveis mais econômicos, né? Então é um imóvel, se não me engano, de um dormitório aqui e tudo mais. Mas a ideia é ter imóveis mais simples, que você consegue anunciar e vender mais rápido, entendeu? Não adianta, cara, você começar a campanha agora e quer vender um imóvel de 2, 3 milhões, a menos que você tenha público, tenha audiência pra vender um imóvel assim, já tem um certo desenvolvimento ali nas redes sociais e tudo mais, fica mais difícil. Então começa com mais acessível, porque é mais simples essa conversão. E você vai injetando dinheiro também, vai entrando caixa, você continua a coisa acontecendo, depois você vai escalando, entendeu? Para você distribuir os seus móveis aqui, área de serviço. Vindo para cá nós temos o banheiro dessa unidade. Banheiro com piso e revestimento até o teto. Desenvolvimento e tudo mais. Maravilhoso. Elétrica. Imóveis. E eu, corretor Fabiano Cardoso. Chama o corretor e vem. Entre em contato agora. Saia do aluguel. Ligue agora para a nossa imobiliária. E vem comigo. Vem! Fala, filhão, muito bom, cara. Isso aí. Criativos assim funcionam. Tá muito claro o contexto, qual é o produto. Tá muito interessante. Sabe, tá bem desenvolvido. Tenho certeza que esse cara que tá vendendo através desse produto, até porque é um produto bem baratinho, 160 mil ali, super acessível. Tenho certeza que esse cara tá convertendo. E vamos dar mais uma olhada aqui em mais um exemplo. Esse é o nosso último exemplo aqui para contextualizar para você. Por isso que você já entendeu o que funciona aqui para rodar os anúncios, mas mais um exemplo para você ter aqui uma noção. Muita gente me pergunta, Guilherme, o que 500 mil reais compra um Brusque hoje? E eu vou te mostrar que com esse valor você pode morar muito bem. Olha a vista, contexto, falou a cidade, falou o valor. Temos excelentes opções de casas de uma suíte mais 2 dormitórios e também casa de apartamentos pronta de uma suíte mais 2 dormitórios em excelentes localizações. Aqui ele não tá falando de um imóvel específico, ele tá dando, olha, a gente tem casa, apartamento, então ele tá dando um geral. Ele é legal. É um ótimo valor para quem quer sair do aluguel e comprar sua casa ou quem quer fazer um investimento na planta e ter uma ótima valorização e uma ótima liquidez. Então, se você quer garantir a sua oportunidade, clique aqui abaixo e venha falar comigo. Muita gente... Cara, simplesinho, anúncio direto ao ponto, apresentou a oportunidade, falou contexto, localização, valor, tudo mais. É isso aqui que você tem que fazer para conseguir vender imóveis. Você perceba que todos os vídeos que eu te mostrei, tem alguém aparecendo, alguém falando. Funciona muito bem. Dá pra fazer videozinho sem ninguém aparecendo e tudo mais. Cara, vai por mim. Já que você vai fazer o negócio, já que você vai colocar dinheiro ali pra rodar, faz bem feito. E aparecer é tão simples, cara. Eu sei que muitas vezes você não tem desenvolvimento com a câmera. E sabe, tem muita coisa assim, eu não quero parecer blogueiro. O pessoal da minha família vai comentar. Irmão, presta atenção. Você vai colocar o seu dinheiro suado no seu bolso em campanha pra rodar. Se é isso que precisa fazer, aparecer, fazer um roteirinho de 30 segundos, faz. Pode parecer óbvio, faz, sabe? Ah, então não, cara, mesmo assim pra mim, então pega alguém e faz o vídeo. Não tem problema, não precisa ser corretor. Ali é uma peça publicitária, você pode contratar um ator se você quiser. Porém, obviamente, se a pessoa vê o vídeo que você fazendo, entra no seu Instagram, vê conteúdo, vê você aparecendo, passa uma credibilidade, autoridade maior, e na venda a gente sabe que isso é essencial. E aí quando ele cai no WhatsApp, ele vê que tá falando direto com você, que é a mesma pessoa do vídeo, cara, é excelente. Isso passa uma credibilidade muito boa. Então, são modelos de criativos assim que você precisa fazer pra funcionar, pra rodar bem. Nesses 30 dias, você conseguir trazer leads qualificados e vender imóveis.
Cara, por último eu quero te mostrar um videozinho aqui, muito simples, você pode perceber aqui, é um vídeo editado de uma forma muito simplesinha. Ó, o corretor ele tá lá na rotatória, aonde vai ser construído, mas eu vou te mostrar o resultado que tem essa campanha que você vai se surpreender. Mas olha só, vou passar o vídeo aqui, vídeo de 20 segundinhos, olha só. É possível, com R$500 sair de aluguel? Convite Plus. Localização privilegiada de Jundiaí, próximo da Unip, próximo do Ceasa, próximo da Faculdade de Anguera. Apartamento com entrada facilitada de R$500. Aproveite essa oportunidade, clique nesse anúncio e saiba mais. Simplesinho, é óbvio que é um imóvel com uma possibilidade de entrada muito baixa, então chama muita atenção, mas olha o resultado que teve esse criativo aqui. 566 leads a R$1, tá? A R$1. 566 leads a R$1. Era isso que eu quero te mostrar. Coisas simples funcionam. É óbvio que aqui o grande fator que está chamando a atenção é a condição do imóvel. Agora, se fosse na mesma localização, mesma situação, fazendo um anúncio para um imóvel de 2 milhões, é óbvio que não ia ser o mesmo valor, entendeu? Então, perceba que a lead começa pelo produto. Segunda coisa, bom criativo ali, por mais que seja simples, mas tem que ter esses elementos que eu te passei, vai fazer toda a diferença. Estático. Um abraço para você. E agora vamos colocar a mão na massa, campanha aqui, que vai usar uma campanha de WhatsApp, uma estrutura de CBO 132, pode ficar em paz, já vou te mostrar o que é isso, e segmentação eu vou te mostrar qual que eu utilizo. Por que o WhatsApp, Jean? Não vai entrar muito curioso? Depende, se você fizer um bom criativo e tiver uma segmentação aqui, vai entrar curioso, porque é natural entrar um ou outro, mas o grande volume vai ser de lead realmente interessado, tá? Isso é extremamente importante. Jean, rodei aqui, cara, mesmo assim, o lead talvez qualificado, aí altera para um formulário, faz mais perguntas, não tem problema, mas começa com simples, porque se já estiver funcionando aqui, provavelmente o lead vai ser mais barato, a coisa vai funcionar melhor, porque é uma barreira menor pro lead entrar também. Você quer dificultar pro curioso entrar, mas você também tá dificultando pro seu lead interessante entrar. Então, às vezes, você pode perder nesse meio caminho também de bons, entendeu? Então, começa com simples. Campanha de WhatsApp bem feita traz resultado, tá? Vou fazer uma estrutura de CBO 132, então uma campanha, 3 conjuntos de anúncios e 2 criativos. Então na hora que você for fazer edição, ou até na hora de gravar, faz pelo menos ali 2 vídeos, tá? Na edição você já consegue com o mesmo material fazer 2 vídeos fazendo algumas coisas ali. Mas assim, faz pelo menos 2 vídeos, tá? Pra gente ter um comparativo. Porque imagina que você vai fazer assim, você vai colocar toda a sua força, vamos dizer assim, seu recurso, seu material, sua energia, vai apostar tudo num criativo só, é muita certeza que aquele criativo tá bom demais. Você concorda comigo? Então a gente tendo 2, a gente consegue dar mais recurso pro meta trabalhar. Pelo menos 2 vídeos, ok? E a segmentação aqui que a gente vai utilizar, eu sempre faço o seguinte, desativa a inteligência artificial do Meta Ads. Por quê? Porque como sua conta é nova, provavelmente, o Meta Ads ainda não sabe qual é o teu público. Então, quando você coloca lá uma idade, em uma localização e tudo mais, ele começa a expandir para pessoas que não estão na segmentação, para acabar trazendo público para você, para a campanha performar. Mas não é isso que a gente quer. Porque, por exemplo, se eu coloco ali uma idade de 25 a 45, ok? Eu não quero que apareça pessoas de mais idade do que isso, nem menos. Só que com a inteligência artificial do Meta ligada, às vezes começa a aparecer muito idoso. Então, não é nossa intenção, não quero que apareça para esse público, até porque vai gastar dinheiro fazendo impressão de anúncio para essa galera. Não é nossa intenção. Então, desativa a IA do Meta Ads, vou te mostrar como você consegue fazer isso também. A gente vai segmentar a idade, localização e interesses. E os interesses que a gente geralmente utiliza é comportamento, marcas, carros, imóveis e segmentação aberta, tá? Então, eu vou te mostrar como você consegue usar um pouco de tudo isso. Não se preocupa, não precisa usar tudo isso ali na sua segmentação. O que importa é, o seu criativo tem que estar bem feito, tá? Quem segmenta é o criativo e não os seus interesses. Inclusive, o aberto, às vezes, funciona mais, inclusive, do que essas outras segmentações, mas a gente usa para ter um comparativo depois de alguns dias e analisar o que funcionou mais e o que funcionou menos, ok? Então, agora, sem mais enrolação, bom na massa, vamos criar suas campanhas aqui. Eu tô aqui na conta de anúncios, tá? Vamos aqui em criar. Eu vou selecionar o objetivo de engajamento, pra gente usar a conversão do WhatsApp. Campanha manual, não usa essa personalizada, usa manual, pra gente poder configurar tudo que a gente precisa. E aí você vai colocar aqui a campanha aí, você vai colocar o desafio 30 dias. Pode colocar o nome do seu produto. Eu tô te mostrando como você consegue fazer aí, mas pode pôr o nome do seu produto que você achar melhor. Vou colocar aqui um Vila Nova, um produto aleatório só pra gente colocar e você coloca o seu produto aí. Vou colocar aqui que é uma campanha de vídeo e uma campanha de WhatsApp, beleza? Então eu já sei, quando eu bater o olho no título, já sei do que se trata. Orçamento, você vai mudar a nível de campanha, deixa aqui orçamento a nível de campanha e deixa aqui R$20 por dia, ok? A gente vai seguir aqui para avançar, vai mudar aqui o nome para conjunto 1. Esse conjunto 1 que a gente vai chamar de imóveis, onde a gente vai colocar segmentações relacionadas a imóveis, tá? E aqui você vai tirar tanto o Messenger quanto o Instagram, seleciona aqui o WhatsApp, para onde vai cair os números, é importante que seja um WhatsApp Business, tá? Tem que ser um WhatsApp Business, e aí você vai fazer o seguinte, vai deixar apenas o WhatsApp, não vai mudar mais nada, ok? Ó, se o seu WhatsApp não estiver conectado aqui, você vai vir conectar conta, ele vai abrir essa janelinha, aí você vai colocar um número aí, vai receber um código e ele vai ser automaticamente conectado aqui na conta, tá? Mas lembrando, tem que ser um WhatsApp Business, tá? Se for WhatsApp normal, não dá. Aí você ou muda para WhatsApp Business ou compra um outro número, ok? O resto deixa igual, beleza? Pode deixar aqui tudo normal do jeito que tá. E agora a gente vai vir aqui em segmentação, tá, pessoal? Vai fazer aqui, ó. Primeira coisa, antes de você mexer aqui, você vai descer aqui embaixo, onde tá vendo aqui, ó, Público Advantage+. Ou seja, o Advantage Plus é a inteligência artificial do Meta, que ela faz essa segmentação, é isso que a gente precisa desligar. Então você vai vir mudar para opções original do público e vai limitar mais o alcance dos anúncios. Veja bem, você não vai limitar, ele tá usando isso aqui para incentivar você a manter ligado. O que vai te dar isso aqui? Mais controle sobre a segmentação, tá? Então aqui eu desativei a inteligência do Meta Ads. Então agora você vai vir aqui e vai colocar a sua localização. Vou colocar um raio aqui. Imagina que a gente tá imagina que esse produto aqui seja em São Paulo, por exemplo, né? Vamos colocar aqui São Paulo, vou dar um exemplo. Imagina que tá aqui mais ou menos na Zona Leste, você vai vir aqui adicionar pino. Vou colocar mais ou menos aqui.
Aí você vai definir a cidade, se a cidade de, sei lá, 100, 200 mil habitantes, pode deixar pegar a cidade inteira, não tem problema. Agora, São Paulo, que tem uma quantidade muito maior, segmenta mais pelo bairro, mais pela região ali, colocar em torno de 5 km, por exemplo, tá? O que vai mandar no público que vai aparecer aqui, na região, aliás, na segmentação, é onde o seu público tá. É importante você ter essa noção, provavelmente você já tem essa ideia aí de onde o seu público tá. Ele tá dando limitado aqui, e essa limitada é só uma estimativa, tá, pessoal? Não significa que aqui tem 70 mil pessoas, é óbvio que não tem, a gente tá falando de São Paulo aqui deve ter milhões e milhões de pessoas, isso é claramente óbvio, mas o MetaAds ele faz isso aqui justamente pra gente incentivar ali a ligar a inteligência artificial dele. Você vai vir aqui em editar a idade, e vai colocar a segmentação do seu público. Geralmente, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, a partir de 25 até 45, 50 anos, né? Você quer um pouquinho mais de público, deixa até os 50 anos, mas às vezes é difícil o financiamento. Ó, aqui inclui pessoas de idade desconhecida no WhatsApp também não, eu não quero ninguém fora dessa idade, eu preciso que estejam nessa idade aí, ok? E aí aqui nos interesses, você vai colocar aqui, interesse, a gente tá usando interesses de imóveis, então vai colocar aqui, apartamentos de imóveis, imóveis da indústria, enfim. Só qual é o problema, às vezes, dessa segmentação aqui? Por que você concorda comigo que quem tem interesse também nisso é corretor? Você concorda comigo? Então, pode acabar trazendo esse público mais assim, que é corretor também. Então por isso que eu uso também os outros interesses, como eu passei aqui pra você, ó. Essas outras segmentações. Porque aí eu já tô saindo um pouquinho desse nicho específico e acabo não pegando essa galera, mas pode usar também, não tem problema. Aí você roda durante 2, 3 dias, depois analisa e vê o que deu, tá? Então pode deixar aqui mal apartamento, coisas assim, ó. Comprador de primeiro imóvel, pode deixar aqui. Então eu tô colocando essa segmentação, tudo relacionado a imóveis, tá? Por isso que eu deixei o nome lá, imóveis, ok? Beleza? Então tá essas 3 segmentações aqui, comprador de primeiro imóvel é bem legal. E o resto você pode manter igualzinho, tá, pessoal? Aqui já tá a nossa segmentação, perfeito? Agora você vai dar um avançar e vai colocar aqui um A1, ou seja, de anúncio 1, vídeo 1, por exemplo, ok? Conferiu se aqui tá o Instagram e o Facebook certinho, perfeito? E agora você vai vir aqui em criar, deixa sempre criar anúncio, né? Anúncio novo, vai vir em configurar criativo e vai anúncio em vídeo. Aí você vai subir um vídeo aqui, eu vou subir um vídeo de exemplo que eu tenho aqui. Você vai subir um vídeo do seu computador, se clicar em carregar aqui, seleciona qual vídeo que você vai abrir e ele vai subir aqui na sua conta, tá? Você clica aqui, vai dar um avançar. Esse encurtar pode deixar assim. Encurtar pode deixar assim. Original pode deixar aqui. O quadrado é interessante, se você conseguiu deixar no enquadramento bem centralizado, você pode cortar aqui e deixar, senão você pode deixar quadrado também, tá? É interessante às vezes gerar mais de uma mídia, mas o vertical aqui tá bem feito, não tem problema. Confere se o vídeo tá tudo certinho e tudo mais. Isso aqui vai te ajudar a vender, mano. Beleza, tudo ok? Dá um avançar. Aqui você vai colocar a sua copy, tá? O que é a sua copy? A copy é a descrição do imóvel aqui, que você vai utilizar para persuadir esse público. O que você vai fazer? Você vai vir aqui no Nova Guia, vai escrever aqui Gemini, do Google. Você pode usar o ChatGPT se você quiser, não tem problema. E não precisa ter uma conta paga, nada disso. Aqui é bem simples. Você vai fazer o seguinte, ó. Crie para mim, você pode pedir para inteligência artificial que você achar melhor aí. Crie para mim uma copy altamente persuasiva para usar na descrição de um anúncio no MetaAds. Para venda de um apartamento, um imóvel, enfim, o que for aí. Colocar na Zona Leste, bairro da... Vou colocar um exemplo, tá? Bairro da Moca. Moca, apartamento, peraí, apartamento com 2 dormem, entrada de R$1.500, para público com renda de 7 mil, exemplo, isso, apartamento com vaga de garagem, perto do metrô, por exemplo, tá? Aí você dá um enter, ele vai criar para você uma descrição, qualquer inteligência artificial que você utilizar, vai criar essa descriçãozinha aqui. É uma orientação bem simples, mas já vai te poupar um tempo de escrever aqui. E, ó, ele vai gerar aqui pra mim e gerou aqui, ó. Tá vendo? Gerou, inclusive, a opção A e a opção B. Como é que tá a opção A? Oportunidade única na moto, entrada, descrição. Muito bom. É essa mesma descrição que eu vou usar aqui. Ó. Vendo como é que ficou legal? Ó, oportunidade única na moto, entrada de R$1.500. Essa descrição você pode apagar aqui. Cansado de jogar dinheiro fora com aluguel, chegou a chance no seu bairro, tal, isso aqui, ó, tá vendo? Faz a descrição certinha. Confere apenas se tá tudo ok, né? Eu vou deixar esse vagas aqui, um embaixo do outro, pra ficar melhor. Ó, ficou bem feitinho. Clique em saber mais, faça uma ação gratuita agora mesmo com nossos especialistas. Posso colocar aqui, faça agora mesmo comigo, está de aluguel hoje. Então, posso colocar aqui o que eu geralmente utilizo no título. Essa descrição, o texto principal, e aqui o título, ele aparece embaixo em alguns posicionamentos, né? Vou colocar, saia do aluguel, pode colocar mais de um, inclusive, saia do aluguel, more na Moca, pode colocar aqui, entrada de R$1.500, ou, muitas vezes eu até utilizo, vem aqui, clico aqui com o botão direito, ó, vem aqui em emojis e coloco umas estrelinhas aqui, 5 estrelas, como se fosse uma avaliação, uma coisa assim, para ajudar aqui no engajamento, na percepção de valor do anúncio, tá? Beleza, vamos avançar. Aqui ele vai aparecer os aprimoramentos de inteligência artificial também. Desativa todos, tá? Esses aqui, ele dá uma bagunçada feia no vídeo, coloca umas músicas nada a ver. Eu já vi uma vez um anúncio rodando com uma música de parabéns pra você, sabe? Uma coisa assim, nada a ver acontecendo ali. Então, desativa todas aí, que tiver, desce aqui, sempre confere, concluir e beleza. Aqui você já tem uma prévia do seu anúncio, tá? Tá vendo como é que ele tá bonitinho e tudo mais? Aparece aqui a descrição, tudo mais. Então, aqui você já tem um anúncio muito interessante. E por último aqui no nosso caso,
você vai vir aqui em modelos de configuração de conversa, né? E a gente vai mudar as mensagens de saudação. Então vai vir aqui, ó, em editar. Vai vir aqui, o que eu deixo nesse texto principal, que é o texto que aparece pro lead, como se você estivesse mandando, né? Envie agora a sua mensagem e já iremos responder. Pode deixar assim, ou pode pôr um emojizinho também, alguma coisinha assim para incentivar. Essa chamada para ação eu deixo sempre nenhuma, porque eu não quero exportar o cara para fora dali, eu quero manter na conversa. E aqui eu já deixo uma mensagem preparada pro lead só enviar. Então, por exemplo, quero saber mais sobre o apartamento Vila Nova, né? Na Moca. Então, quando ele clicar e a mensagem chegar para mim, já vai chegar dessa forma. Então, facilitou para ele enviar e facilitou para mim entender do que se trata, entendeu? Então, aqui eu já consigo seguir. Inclusive, quando eu uso inteligência artificial para fazer atendimento, essa mensagem, esse contexto aqui já dá para minha inteligência artificial que vai ver a mensagem ali do que se trata, então ela já vai seguir a sequência do pré-atendimento, legal? E aqui eu vou colocar o nome do modelo aqui, Moca aula YouTube, né? Deixar salvo aqui. Aí você pode colocar o que você quiser. Isso aqui não aparece pro cliente, tá? É só para ficar salvo para sua organização ali, do que você saber que se você quiser usar de novo essa configuração depois, você sabe que o nome é esse. Dá um salvar. E agora que você terminou aqui seu primeiro criativo, a gente vai fazer o seguinte: você vai vir aqui em duplicar. Pode duplicar aqui, vai fazer uma cópia só. Clicar em duplicar e a gente vai colocar agora o seu segundo vídeo, tá? Então aqui, quando a gente duplica assim, ele mantém a cópia, mantém tudo, tá vendo? Por isso que a gente duplica para ficar mais fácil. Aí você vai apagar, vai vir adicionar mídia, adicionar vídeo. Aí você pode colocar o seu segundo vídeo aí. Vai dar um avançar. Aqui é a mesma coisa. Avançar. Tá vendo que a cópia se manteve? E dá um avançar. Ver se a inteligência artificial tá tudo desativado. Tá tudo desativado. Dá um concluir. Então agora eu tenho aqui uma campanha com... vou até alterar esse nome aqui. A2, vídeo 2. Então uma campanha com um conjunto e 2 anúncios. O que a gente vai fazer agora? Lembra que a gente vai fazer uma campanha CBO 132? O que é o CBO? É o orçamento a nível de campanha. Tá aqui, ó, tá vendo esses R$20? Ele não tá a nível de conjunto de anúncio, tá a nível de campanha. Pra quê? Porque como eu vou fazer mais 3 conjuntos de anúncios, que eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, nesses 3 pontinhos, duplicar e vou fazer mais 2 anúncios. 2 conjuntos. Ele duplicou. Tá vendo, ó? Tem um conjunto 1, esse e esse. Esse aqui eu vou colocar o nome de conjunto 2. E aqui eu vou colocar comportamento. Segmentação de comportamento. E vou colocar aqui conjunto 3. Esse conjunto 3 eu vou colocar como aberto, tá? Então eu tenho o quê? 3 conjuntos de anúncios e cada conjunto tem 2 criativos. Então eu tô usando aqui 1, 3, 2. E o que é CBO? Ele vai pegar R$20 diários e vai distribuir nesses 3 conjuntos de anúncios, nesses 2 criativos e ver o que performa mais, entendeu? Então eu vou deixar o meta me mostrar o que realmente funciona nessa campanha aqui. Isso que é o mais importante, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesses 2 comportamentos que eu mudei e eu vou descer aqui em interesses. Vou vir em interesses. Eu vou tirar os interesses de imóveis que tá aqui, porque eu copiei da outro conjunto, então tá de imóveis aqui, né? E eu vou tirar todos esses interesses aqui. Sobe aqui, tá vendo? Agora ficou vazio. Eu vou colocar aqui os interesses de comportamento. O que é o comportamento? Vou colocar aqui para viajantes frequentes. Tá vendo? Comportamento que esse cara tem. Compradores envolvidos. Então, o que eu tô determinando? Que eu quero pessoas com esse tipo de comportamento. O que eu vou acabar fugindo um pouco de ficar mostrando para corretor também. E eu uso isso aqui para qualificar um pouco melhor esse público. Mas você concorda comigo que quem tem comportamento de viajantes internacionais frequentes, por exemplo, é um público que tem renda, que tem um poder aquisitivo um pouco maior? Então, eu posso segmentar para isso. É óbvio que se o seu público não for esse cara, você tira, não tem problema. Mas agentes frequentes já vai dar uma qualificada também. Compradores envolvidos também já é um pessoal que geralmente está sempre com comportamento de compra, clicando em anúncios. Então, o Meta entende que é essa galera. Então, eu gosto de testar também esse público aqui. E por último, eu vou testar a segmentação aqui em aberto, né? Eu mudei aqui para aberto, ele manteve aqui. Vou tirar também essa segmentação de imóveis aqui e vou deixar aqui vazio. Porque eu quero que esse conjunto aqui ele descubra o que vai funcionar. Lembrando, como é que segmenta? Como é que então o Meta vai saber para quem é esse público? Porque se o meu vídeo estiver bem feito, bem qualificado ali, como eu mostrei já anterior alguns exemplos, quem vai reagir, quem vai comentar, quem vai clicar, quem vai dar like ali e tudo mais, é um público que vai estar segmentado ali, certo? Que vai ter interesse naquilo. Então o Meta vai entendendo, de acordo com a reação do público no criativo, quem é o público, entendeu? É isso que faz a segmentação aberta. Então roda essa estrutura aqui, que é o CBO 132, roda isso aqui por uns 30 dias, não, minto. Roda por 2, 3 dias e depois você vai analisar como é que tá o desempenho de cada campanha. Perfeito? Agora que tá tudo aqui bonitinho, você vai vir aqui, você pode publicar aqui também, mas eu quero só te dar um panorama de como que ficou. A visualização ficou assim, 3 conjuntos, tá vendo essa aba de conjunto de anúncios? 3 conjuntos, com 2 criativos, né? Os criativos aqui de cada conjunto e uma campanha. Aí você vai só clicar aqui em conferir e publicar, tá? Então ali tá tudo certinho, tá rodando uma campanha de WhatsApp, com 3 conjuntos e 2 anúncios. Roda, depois de 2 dias ali você vai avaliar o que aconteceu, quais são os dados, quais são os números. E agora eu quero te mostrar, depois que você rodou por 2, 3 dias, para onde que você tem que olhar. Inclusive eu tô aqui com uma conta com várias campanhas que já rodaram aí, usando essa estratégia que eu te mostrei. Você consegue ver o resultado aqui de 1, 2, 3, 5, 6, 7 reais por lead. Então, um custo de lead bem legal mesmo. E eu quero te mostrar primeiro para onde que você tem que olhar. Então, rodou 2, 3 dias, você vai ter esse painel aqui. Primeiro que você vai vir fazer aqui, ó, você vai vir em colunas. Vai vir aqui, ó, desempenho e cliques. Mantém ela aqui, certo? E você vai vir aqui, ó, em personalizar colunas. Você vai vir aqui em personalizar, aí você vai descer essa barrinha aqui. Então, primeiro que você tá rodando o vídeo, então a gente vai colocar algumas métricas aqui que vão dar uma noção pra gente sobre o vídeo. Então, você vai vir colocar essa to plays, que basicamente é visualizações que tiveram pelo menos 15 segundos, ou seja, metade praticamente do teu vídeo, ou reproduzir o vídeo inteiro, vai deixar ela. E vai colocar reproduções também de no mínimo 3 segundos, pra mim ter noção do gancho dos primeiros 3 segundos, como é que tá. Ok? Pode deixar essa galera aí.
O resto já tá tudo ok aqui, não precisa mexer em nada, já tá tudo que a gente precisa aqui, colocar em ativar. E agora a gente vai ter a noção. Primeira coisa, vai ter essa questão de resultados aqui, tá? Ok, gerou lead aqui. Como é que eu sei que o lead tá bom, tá ruim, tá caro, tá barato? Você vai vir aqui, ó, custo por resultado, tá vendo? Custo por resultado. Tem lead aqui a 1,84, são números excelentes. Minha Casa Minha Vida, espera um lead até na casa dos 9, 10 reais, por exemplo. São Paulo, vou te dar um exemplo, São Paulo capital, para você conseguir esse custo aqui de 1, 2, 3 reais, é bem difícil. É bem difícil, não é comum. Então, espera um custo de lead na casa dos 5 a 10 reais, nessa faixa, tá? Até 15 reais, dependendo do empreendimento, se for uma faixa maior do Minha Casa Minha Vida, é capaz de chegar. E tá tudo certo, desde que o lead esteja qualificado. Então, tá entrando lead, tá com custo um pouco mais alto, antes de qualquer coisa, como é que tá a qualidade do lead? Tá marcando visita? Não tá? Tá interessante? Não tá? Se tiver, mantém e a gente vai trabalhar outros fatores, tá? Se não, se tiver com lead qualificado, aí a gente vai ter que refazer essas campanhas, tá bom? Mas olha pra isso, primeiro. Quantidade de lead e custo de lead, ok? Segunda, você vai ter que olhar aqui, pra gente ter uma noção, é o CPM. O que é o CPM? É o custo por 1000 impressões. Ou seja, quanto custou para mostrar 1000 vezes, tá, o teu anúncio. Então ele te dá uma noção de média de impressão, ou seja, de distribuição. Se aqui tiver na casa dos 30, 40, 50 reais, a tua campanha tá com problema, assim, tá com um custo maior de impressão. Não vou dizer problema, tá? Mas é um custo maior de impressão. Na faixa dos 20, 30 ainda tá aceitável, 40 tá aceitável, tá? Passou muito disso, tá na casa dos 70, 80, 90, provavelmente teu público ali tá muito reduzido, tem que mexer na idade, tem que mexer na localização, enfim, tem que dar uma mexida nisso na campanha. Mas nessa faixa aqui de 10, 16, 11, 19, tá excelente, tá? Muito bom esse custo aqui. Segunda coisa, cliques no link, custo por clique e taxa de clique, tá? Então, a primeira coisa que eu olho aqui, em sequência, é como é que tá o custo do meu clique? Se tiver nessa casa aqui de 1, 2, 3 reais, cara, tá excelente. Porque você concorda comigo que se pra clicar eu tô gastando, sei lá, vou dar um exemplo. Se o seu custo de clique tiver aqui 10 reais, significa que a cada clique eu tô gastando 10 reais. Ou seja, o meu lead sempre vai ser mais caro do que 10 reais. Não tem como eu ter um clique a 10 reais e eu ter um lead a 5. É impossível. Por quê? Porque antes dele virar lead, tem que clicar. Então, se a cada 10 reais que eu tô gastando tá gerando um clique, então meu lead vai estar sempre acima disso, né? Então, pra mim gerar um lead, eu preciso de pelo menos um clique. Aí seria uma taxa de clique de 100%, né? E não é a realidade. Essa taxa de clique de 0,95, 1%, é bem aceitável, entendeu? Tem uma taxa de clique legal. Então, assim, quanto mais baixo o meu custo por clique, mais clique eu vou ter e mais lead eu vou ter. Como é que eu faço para baixar o custo do clique, gente? Tá muito alto. Provavelmente o teu criativo não tá bom o suficiente, tá? Provavelmente o teu gancho ali também não vai estar bom o suficiente. Então você consegue ter essa noção. Aqui eu já sei que a campanha tá filé. Olhando esses números eu já sei que tá tudo certo, tá tudo ok. Aí depois eu vou analisar a qualidade do lead de acordo com o corretor, se tá tendo visitas, se não tá tendo, como é que tá a coisa, né? Agora, se esses números estiverem muito altos, ó, gente, o custo do meu clique aqui tá na casa dos 10 reais, 12 reais, 7 reais, cara, tem que mexer no criativo, tem que analisar o criativo. Então faça essa análise a cada 2, 3 dias, você vai acompanhando, vai ver como é que tá, entendeu? E por último aqui a gente vai analisar como é que tá o desempenho do vídeo. Aqui teve bastante true plays, né? Teve 1.800 tantas true plays aqui, ou seja, pessoas que visualizaram pelo menos 15 segundos. E olha a quantidade de reproduções que teve pelo menos por 3 segundos. É uma quantidade bem interessante. Então eu consigo entender, olha, meu vídeo tá tendo um bom desempenho. Porque se eu vim aqui em alcance, ó, essa segunda coluna aqui, ó. Vamos pegar essa terceira campanha aqui. 2.421 pessoas ou contas alcançadas, tá? Vou selecionar aqui para ficar fácil a visualização. 2.421 pessoas. Se teve aqui, de 2.000 pessoas, teve 20, 10 true plays só, pô, meu vídeo tá meio fraco. Porque de 2.000 contas alcançadas, apenas essa quantidade de pessoas assistiram pelo menos 15 segundos o vídeo inteiro. Aqui no caso de 279, é 10%. Tá legal, excelente. Ó, a quantidade de pessoas que viram pelo menos 3 segundos. Cara, 700 pessoas de 2.000 visualizaram, entendeu? Então, os primeiros 3 segundos. Então, meu gancho está aprovado. Então, são essas métricas que vão me dando noção. Agora, pode acontecer, por exemplo, de tá muito baixo aqui a reprodução de 3 segundos, significa o seguinte, a galera tá tendo a impressão do meu vídeo e já pula rapidinho. Ou seja, meu gancho tá muito ruim, eu tenho que melhorar essa primeira parte do vídeo. Então, provavelmente, o meu problema da campanha inteira esteja aqui, nesses primeiros 3 segundos do vídeo. Aí eu preciso refazer ele muitas das vezes. Então, essa análise aqui é uma análise que você consegue ter uma noção completa de como tá a performance da sua campanha e depois você vai analisar, obviamente, a qualidade dos leads ali. É interessante ter um CRM para acompanhar. Aí você vai ter uma noção melhor, mas usando isso aqui, você já consegue subir campanha, você já consegue ter uma noção de performance da sua campanha e do que fazer se ela não estiver funcionando, entendeu? Então foi isso, pessoal. Tá aqui a nossa estrutura que a gente acabou de executar. Entendemos quais são os produtos que a gente tem que rodar, como a gente tem que fazer a campanha, o que a gente tem que analisar, para onde observar e para onde não ir fazendo uma campanha do Meta Ads. Isso aqui a gente aprendeu com muita tentativa e erro, muita análise, muito estudo de diversas campanhas, de diversos tipos de produto, rodando ao longo dos anos aí, e tá aqui disponível para você. Esse mapa mental eu vou deixar disponível para você baixar ele aí também, ok? E falta aqui a do Google Ads, tá? Mas pra gente lançar essa parte do Google Ads aqui, eu preciso que você comente aí se você quer saber mais sobre como é que faz a campanha aqui no Google Ads também. Na minha opinião, o Google Ads aqui, ele é mais interessante ainda do que o Meta para captação de leads para imóveis. A gente utiliza ele aqui muito, e ele é muito poderoso porque a gente atrai leads com intenção sobre o imóvel. E não, a gente não fica tentando atrair a atenção dele, a gente fica buscando a intenção. A gente vai ser encontrado ao invés de estar buscando a atenção, tá?
Mas deixa aí no seu comentário, deixa aí no comentário se você quer saber mais. E eu quero deixar também um convite para você que quer aprender tudo isso na parte que eu te mostrei aqui, sobre tráfego pago, inteligência artificial, automação e muito mais. A gente tem uma comunidade chamada o Código Imob, onde a gente tem ali todo esse conteúdo já gravado, mais de 50 aulas, e tem aulas ao vivo toda semana também. Eu, você e um monte de corretor, a gente vai analisar a sua estrutura, campanhas, o que tá funcionando, o que não tá. Então eu vou deixar o link aí da comunidade, também os mapas mentais aqui para você baixar. Mas é isso foi uma aula completa de como você consegue anunciar no Meta Ads de uma forma estratégica. Isso aqui é a melhor forma de anunciar para imobiliária, eu não tenho dúvida disso. Isso aqui funciona, a gente utiliza, eu acabei de te mostrar resultados aqui, inclusive, de números de clientes nossos. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, já deixa um comentário se você quer o vídeo do Google Ads aí. E é isso, um abraço. Fui!